Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler um livro de literatura russa, escrito por Leon Tolstói, romance e novelista também. Aqui no canal a gente vai ler A Morte de Ivan Illich, escrito por ele também, é bem curtinho. Esse é um calhamaço, ó, são quase 1000 páginas de literatura. E hoje nós vamos ler algumas páginas, porque ele é um livro bastante interessante. Super recomendo, ele começa com uma história bem, digamos assim, moderna nos tempos de hoje, né? De que o homem só muda de CEP, né? Vocês vão entender. Após a apresentação, esse livro é da editora Companhia das Letras e vamos iniciar na página 14. Apresentação de Rubens Figueiredo. Começa com um prólogo. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Romanos 12:19 do trecho bíblico. Parte 1, página 14. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. A esposa ficara sabendo que o marido mantinha um caso com a ex-governanta francesa e lhe comunicara que não podia viver com ele sob o mesmo teto. Essa situação já durava 3 dias e era um tormento para os cônjuges, para todos os familiares e para os criados. Todos, familiares e criados, achavam que não fazia sentido morarem dois juntos e que as pessoas reunidas por acaso e em qualquer hospedaria estariam mais ligadas entre si do que a eles. Os familiares e os criados dos Oblonsky, a esposa que não saía de seus aposentos, o marido não parava em casa e já havia 3 dias. As crianças corriam por toda a casa, como que perdidas. A preceptora inglesa se desentendera com a governanta e escrevera um bilhete para o colega, pedindo que procurasse um outro emprego para ela. O cozinheiro abandonara a casa no dia anterior. Na hora do jantar, a ajudante de cozinha e o cozinheiro haviam pedido as contas. No terceiro dia após a briga, o príncipe Stepan Oblonsky, ativa como era chamado em sociedade, na hora do costume, ou seja, às 8 da manhã, despertou não no quarto da esposa, mas no seu escritório, num sofá de marroquim. Virou o corpo farto e bem tratado sobre o sofá, de molas, como se quisesse de novo dormir. Demoradamente, abraçou o travesseiro com força, pelo outro lado, e apertou o rosto contra ele. Mas de repente se ergueu um salto, sentou-se no sofá e abriu os olhos. Sim, sim. Como era mesmo? Pensou, lembrando o sonho. Sim, sim, como era? Sim, Alabim. Dava um jantar em Damast. Não, não era em Damast, mas algo americano. Só no que lá em Damast ficara na América. Sim, Alabim. Dava um jantar de mesas de vidro? Sim, e as mesas cantavam. Mil tesouro. Mas não era mil tesouro, e sim alguma coisa melhor. E havia umas garrafinhas que as mulheres lembravam. Aos olhos de Stepan reluziam alegres e sorrindo pôs-se em pensar. Sim, foi bom, muito bom. E ainda aconteceram muitas coisas extraordinárias, que não diziam com palavras, e depois de acordar, não se pode exprimir nem em pensamento. E ao notar a faixa de luz, que penetrava pela beira de uma das cortinas de ferro, baixou-se alegremente seus pés no sofá, procurou com eles os chinelos bordados pela esposa de marroquim dourado, presente de aniversário do ano anterior, e segundo o antigo hábito de 9 anos, sem se levantar, estendeu o braço na direção em que, no seu quarto de dormir, ficava sempre pendurado o roupão, e ali lembrou de repente por que não estava dormindo no quarto da esposa, mas sim no escritório. O sorriso desapareceu do rosto e ele fingiu a testa. Ha, 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 ha!
Pôs-se a grunhir, lembrando tudo o que acontecera, e sua imaginação de novo reproduziu todos os pronomes da briga com a esposa. A caráter completamente irremediável da situação, o que mais torturante de tudo, a sua própria culpa. Página 15. Sim, ela não perdoara e não pôde perdoar. E o mais terrível é que o culpado de tudo sou eu. Sou eu o culpado, mas não tenho culpa. Nisso está todo o drama, pensou. Ha ha ha. Repetiu com desespero, recordada a impressão mais pertuosas daquela briga. Ela, a sua Dolly, eternamente preocupada, atarefada e de inteligência curta, como ele havia estava sentada imóvel com o bilhete na mão, e olhava para ele com uma expressão de horror, de desespero e de ira. O que é isso? Isso? Perguntou ela, mostrando o bilhete. E nessa lembrança, como acontecera muitas vezes, o que a atormentava Esteban era menos o fato em si do que a maneira como ele respondeu a essas palavras da mulher. Aconteceu com ele nesse momento o mesmo que ocorre com pessoas surpreendidas numa circunstância demasiada. Vergonha não soube preparar suas feições para a situação em que se viu. Diante da esposa, após a revelação indiferente, tudo teria sido melhor do que aquilo que fez. Seu rosto de modo completamente involuntário. Reflexos cerebrais, pensou Esteban, que gostava de fisiologia de modo completamente involuntário. Abriu de repente seu sorriso, tortumeiro, bondoso e por isso mesmo tolo. Nesse sorriso tolo, ele não conseguia perdoar-se. Mas ver o sorriso Dolly estremeceu com uma razão de uma dor física. Comprometeu o seu ardor peculiar numa torrente de palavras brutais e precipitou-se para fora do quarto. Desde então, não havia a ver o marido. Página 16. O culpado de tudo foi aquele sorriso idiota, pensava Esteban. Mas o que fazer? O que fazer? Dizia a si mesmo, com desespero e não encontrava resposta. Esteban era um homem sincero consigo mesmo. Não conseguia enganar-se nem persuadir-se de que estava arrependido da sua conduta. Não conseguia agora arrepender-se por ele. Um homem de 34 anos, bondoso e namorador, não está enamorado da esposa, mãe de 5 crianças vivas e de 2 já mortas. Agora, de 1 ano a mais, jovem que arrependia-se apenas de não ter saído dissimular melhor diante da esposa. Mas sentia toda a gravidade da sua situação e comprometia da esposa, dos filhos e de si mesmo. Talvez soubesse dissimular melhor seus pecados diante da esposa, se previsse que a notícia afetaria ela deste modo. Está claro que nunca pensaria sobre essa questão, mas lhe parecia. Vagamente, que a esposa já adivinhara desde muito tempo que ele não era fiel e fazia vista grossa. Parecia-lhe até que ela, numa mulher esgotada, envelhecida, feia, sem nada de admirável, simples, apenas uma boa mãe de família, devia, por um sentimento de justiça, mostrar-se indulgente, deu-se exatamente o contrário. Ah, é terrível! Ai, ai, ai! É terrível! Repetia consigo mesmo Esteban. E nada conseguia imaginar. É como tudo corria bem, até isso acontecer. Como vivíamos bem. Ela estava satisfeita, interessada nas crianças, nos assuntos domésticos, como desejava. De fato, foi péssimo ter sido ela a governanta em nossa casa. Iniciando página 16. Não havia resposta, exceto a esposa genérica que a vida sempre dá para as questões mais complicadas. Insolúteis, essa é preciso viver conforme a necessidade de cada dia. Noutras palavras, deixar-se levar já era impossível deixar-se levar pelo sono. Pelo menos até a noite já era impossível voltar àquela música
que as mulheres garrafinhas cantavam. Portanto, era preciso deixar-se levar pelo sonho da vida. Mais adiante veremos. Disse para si mesmo Stephen, e após se levantar, vestiu-se um roupão cinzento forrado de seda azul, laçou as bordas com um nó e depois de misturar fundo, até fartar seu largo tórax, com habituais passos resolutos de pernas desenvoltas que apresentavam com tamanha certeza o seu corpo. O seu corpo volumoso apresentou-se da janela. Página 17. Ergueu-se a cortina e tilitou a campainha ruidosamente. Ao chamado acudiu de imediato um velho amigo, o camareiro Matível, que trouxe a roupa, os sapatos